Vamos lá, já pode? Ai, peraí, calma. Eu fico nervosa, tá se Tá. lembrando. Um minuto. O vírus da Covid-19 não é democrático como muitos pensavam. Realmente ele não discerne entre pobres e ricos, mas a forma como são cuidados, tratados e priorizados diz muito do nosso país, que é extremamente excludente, diferindo de acordo com a classe social, a cor, o gênero e a etnia de cada um. O risco de contágio ele é maior nas classes mais pobres, pois muitos continuaram trabalhando normalmente. Percebe-se uma taxa de letalidade muito maior entre negros, pardos e indígenas do que em brancos. E ainda temos o aumento da violência doméstica. Segundo o governo federal, houve uma queda no número de registros da violência doméstica, mas esses números não geram confiança. Será que a violência está caindo ou as mulheres estão com dificuldade de acessar os equipamentos públicos? A diminuição do registro nas delegacias dá-se por diversos motivos e uma delas é o maior controle do agressor sobre a vítima, impossibilitando a sua denúncia. As autoridades explicam que a violência doméstica aumentou na pandemia, mas diminuiu a notificação. O site da Organização das Nações Unidas ressalta que na periferia e no campo as mulheres encontraram mais dificuldades para denunciar e falar sobre a violência que estão sofrendo. Uma coisa é certa: devemos discutir urgentemente o impacto da pandemia entre as mulheres e desenvolver ações de enfrentamento à violência doméstica. Com base nisso, você ainda acredita no mito da igualdade do vírus da Covid? Fique em casa para quem? O Manifesto Iaçá, ele surge com o intuito de ser uma das ações possíveis de enfrentamento à violência doméstica, através do registro fotográfico de mulheres vítimas desse tipo de agressão. O projeto traz relatos de diversas mulheres que estão em condições de vulnerabilidade socioeconômica. Para esta primeira apresentação do Manifesto Iaçá, eu trago histórias de 5 mulheres. Histórias diferentes, mulheres diferentes, de lugares diferentes, de fazeres diferentes. E uma dessas histórias é a minha, o meu relato. Morei durante muitos anos na casa dos meus pais e sofri desde pequenos a grandes abusos, violências. Como não poder escolher a minha própria faculdade que eu queria cursar, como sofrer bullying por ter engordado alguns quilos. Inclusive, depois de estar escutando dentro de casa que eu estava gorda, acabei desenvolvendo transtorno alimentar. Como ouvir corriqueiramente que eu era burra, que eu não ia conseguir nada, que arte é coisa de vagabundo, ou casar com alguém que tivesse dinheiro. Era esse o futuro que eles queriam para mim. Não que eu fosse uma mulher independente, livre, dona do meu próprio corpo. Pelo contrário, eu sempre reprimiram essa forma de ser mulher. Para eles não só existe uma forma de ser mulher, que é aquela que é oprimida, que fala baixo, não ri alto, que fala pouco, que não expõe seus pensamentos políticos.
E essa vivência de opressão durou muitos anos, até que culminou numa cena de violência muito horrorosa, em que uma pessoa da minha família queria me dar um soco por eu estar expondo a minha opinião política. E quase levei um soco por conta disso. E depois chegou uma outra pessoa da minha família, também começou a dizer que eu estava no fundo do poço, que eu era doida e nem psicólogo dava mais jeito em mim, que eu era comunista, que eu não merecia estar naquela casa. E eu escutei da mulher da minha família, que eu tanto prestigiei durante muitos anos, que eu não devia ter nascido. E foi assim que eu saí quase que fugida da casa que eu cresci e da casa que foi minha prisão física e intelectual durante muitos anos. Pensei durante muito tempo num projeto em que eu pudesse falar sobre não só essa minha vivência de violência, mas que também eu trouxesse outras mulheres para elas também falarem junto comigo, a gente gritar, a gente expor, a gente denunciar toda a violência que a gente sofreu e assim botar para fora também toda a nossa dor. Essa dor que vai ser lavada através de um elemento não só estético, mas também eu penso que é um elemento que serviu de ritual, que serviu de um ritual espiritual mesmo, de lavar a alma, sabe? Lavar as nossas dores, que é o açaí. Uma fluidez quase líquida, ele traz para o nosso corpo toda a força e potência. E esse projeto ele é inspirado em Iaçã, é uma lenda indígena e é inspirado nessa mulher, em toda a força que ela tem e traz para todas nós. Um toque no ombro, mas não para cumprimentar, e sim para tentar sentir se eu estava de sutiã. Sentar ao lado, mas não para fazer companhia, e sim para tentar descobrir para quem eu estaria olhando. Amamentar. Sorrir, conversar, tornaram-se problemas. E você? Qual a situação que te violenta? Bom, eu passei um tempo com uma pessoa que, obviamente, no começo se demonstrava de uma forma muito carinhosa, cuidadora. Só que a partir do momento em que a relação foi avançando, eu também fui adoecendo. Essa pessoa me colocava muito no lugar de submissão. Eu ia até a casa dele e eu tinha que me esconder para poder entrar na casa. Todo mundo tinha que dormir para eu poder acontecer um vez do episódio em que eu tive que esperar todo mundo dormir para eu poder entrar. E isso para mim era muito simbólico. E foi, porque até hoje mulheres pretas não podem adentrar a porta da frente, a não ser que seja de uma forma escondida. Eu escutei também diversos xingamentos quando eu entrava na casa, xingamentos misóginos, fui chamada de vagabunda. E foi com a terapia, com uma mulher preta também, em que eu fui criando ferramentas para poder entender que tipo de violência eu estava vivendo dentro dessa relação. Uma violência psicológica, uma violência de silenciamento, em que eu não era escutada, até o momento em que eu decidi parar e me curar. Mulher, não se cale. Ser criança no tempo de antigamente é muito complicado, principalmente para nós mulheres. Eu tinha 11 anos quando eu sofri uma tentativa de estupro pelo meu padrasto. Eu tinha acabado de chegar da escola e eu estava deitada na rede
brincando com meu irmão, quando eu senti uma mão em mim. A primeira reação que eu tive foi ficar quieta. Mas parece que quando você acaba ficando quieta, parece que isso daí é uma chave para eles, ou uma forma de dizer que tu está consentindo aquilo. E eu só senti quando ele simplesmente pegou e tirou, afastou o meu irmão, me puxou da rede e tentou me agarrar em cima da cama. Eu não sei de onde eu tirei tanta força para pegar meu irmão, tirar ele de cima de mim e perguntar para ele o que ele estava fazendo ali. E simplesmente ele com a cara mais cínica pegou e falou assim: eu não estou fazendo nada. Eu só peguei meu irmão no colo, saí de lá e fui para a casa dos meus parentes. Só que quando eu cheguei lá, eu falei que ele tinha tentado me agarrar, e a reação que pegaram e falaram para mim foi que como é que a gente pode acreditar nela se ela não gostava dele? E aí esse negócio que fica na cabeça, fica remetido todo o tempo. Quem é que vai ajudar a gente? Quem é que está pela gente? Que às vezes os próprios familiares não acreditam quando tu sofre um abuso, quando tu sofre violência, quando te batem, quando fazem as coisas contigo. Se quando criança acontece tudo isso, imagine quando a gente é adulto. Eu vivi um relacionamento abusivo por 5 anos e isso me gerou uma série de traumas psicológicos e emocionais que eu carrego até os dias de hoje, mesmo depois de 6 anos. Esse relacionamento já terminou há 6 anos. Então, na ocasião, eu não conseguia entender que eu estava sofrendo um tipo de violência, até porque nós mulheres somos ensinadas a naturalizar alguns comportamentos e algumas situações, né? E a pessoa em questão com quem eu me relacionava agia de uma forma extremamente passiva-agressiva, né? De modo que todos os erros que ele cometia, ele conseguia modificar a situação para que eu pedisse desculpa pelos erros que ele cometia. Porque eu era paranoica, eu era neurótica, eu era insegura, eu criava situações na minha cabeça e eu deveria ter muita sorte porque ele tinha muita paciência de estar comigo, porque ninguém teria aquela paciência, ninguém teria a vontade e a disposição de se relacionar comigo além dele. O nosso relacionamento era baseado por mentiras, né? Ele mentia de uma forma compulsiva e com muita frequência, estava sempre me diminuindo em relação a tudo, estava sempre me inferiorizando profissionalmente, ou então a nível físico mesmo, em relação à minha aparência. Acredito que de alguma forma isso fazia com que ele se sentisse melhor, superior. E depois de algum tempo de relacionamento eu acabei engravidando, né? E quando eu engravidei, essas violências se intensificaram. Então a minha gestação foi um período muito conturbado da minha vida. Foi uma gestação de risco, foi uma gestação com muitas atribulações, né? E depois do nascimento do meu filho, foi que eu comecei a ter mais discernimento do que estava acontecendo e aí então eu tive forças para me desvencilhar disso.